Bom, a gente já saiu daquela etapa mais formal e setorial, né? Todos vocês já têm setores muito bem definidos, já têm uma ideia principal de forma intuitiva nesse momento. De hoje em diante, vocês vão começar a enriquecer o repertório de vocês a partir da pesquisa. Eu peço a vocês que não deixem de fazer a pesquisa de última hora, não é somente porque é difícil fazer de última hora, não. Normalmente, numa sentada só, você não consegue entender e você fica meio que compelido a ficar chutando qualquer coisa para cumprir a etapa. E isso vai ter diferença na hora que você idealizar seu projeto e na prova. Porque o que vocês vão me entregar, talvez eu consiga corrigir antes para poder vocês aplicarem o resultado do que vocês entenderam ou não para passar, para ter um bom desempenho na prova. Mas não é só isso. Vocês vão começar a mudar essa forma. Muitos de vocês já começaram a mudar. Então, começar a se interessar pelo repertório que vai ser ampliado é muito interessante. Então, eu quero que vocês, inclusive, só escolham as referências que vocês vão usar, os arquitetos de inspiração de vocês, a partir do que vocês gostarem mesmo. Não pega só para cumprir etapa, não. Não gostou do cara? Você acha que não tem nenhuma ideia que você possa se apropriar ou aprimorar o seu projeto? Não pega, porque você logo vai precisar dele. Então, usem isso como referência. Mas antes da gente chegar lá nessa elaboração da forma, a forma que você já tem hoje, já está setorizada, ela já dá para começar a fazer um desenvolvimento da distribuição. Normalmente, o primeiro problema que a gente encontra quando vai distribuir é o fato de querer começar a pensar num monte de paredinha aqui dentro para começar a dividir. E esse talvez não seja a maneira mais interessante de você atingir um resultado de maneira planejada e consciente. Por quê? Cumprir um programa de necessidades não é só cumprir etapas e fechar os ambientes, não. É você observar a lógica da distribuição das coisas. E vocês já tiveram 3 ferramentas básicas que vão ajudar vocês a descobrir quando um posicionamento de uma coisa qualquer está certo e está errado. Vocês fizeram grelha de relacionamento, não foi? E nessa grelha vocês sabem se um ambiente pode ficar do lado do outro ou não. Vocês fizeram o quadro de setorização, onde vocês distribuem quem é social, íntimo e serviço. Só de fazer isso, você já pré-organizou em 3 subdivisões. Então você já não precisa se preocupar em saber se o que está daqui para lá vai ficar tão incompatível, porque só de um está ocupando o setor exato e o outro do outro, a redução de incompatibilidade é muito maior, porque as maiores incompatibilidades são justamente de quem está no social com quem está no serviço. Essas mais drásticas a gente já acaba só de setorizar. Na sequência, a gente vai começar a pensar no que existe no programa de necessidades, olhando a grelha de relacionamentos e ver quem dá ou não. Eu vou fazer intuitivamente. Vocês têm a grelha aí, algum de vocês? É porque eu não exigi impresso, né? Se vocês acharem que é legal, traz a grelha para também auxiliar vocês. E qual que seria o procedimento? Chegou lá, vai dar uma observada. Eu vi que cozinha com banheiro é incompatível. Ou existe uma compatibilidade necessária. É importante que esteja perto, por exemplo, sala de estar e sala de jantar. E você já dá uma lida para você se tocar desses aspectos antes de começar a fazer o lançamento. Depois que você partir desse grau de consciência, deixa do lado que quando você esquecer quem é compatível com quem, você vai dando uma consultada lá e vai começando a equilibrar. Mas você não vai começar a já olhar para cá, para essa área, pegar um escalímetro 50 metros. 50 metros é mais ou menos 8 por 7, né? 5 por 10. Aí você vai pegar um escalímetro, vai pegar 5 por 10, vai jogar aqui e vai... esse quadrado. Gente, esse quadrado que está nesse formato, 5 por 10, você não sabe ainda se o comprido é a melhor forma para ele. Você não sabe se quando você encaixar aqui o home theater ou o home office, se eles vão pedir para ser mais compridos e você vai ter que, na verdade, fazer ele mais quadrado, para se adequar à forma que você está buscando. Outra coisa que acontece é que muitas vezes a forma que você colocou, você quer buscar um home, por exemplo, mas o melhor local para ele era ocupando essa lateral aqui todinha. Mas essa lateral está pouco para a área, então vai acontecer de vocês crescerem a forma de vocês e expandir para lá. Não tenham medo de crescer, modificar a forma, porque quando você resolver essas equações funcionais, você consegue resgatar a sua forma depois. Se não conseguir, provavelmente porque essa forma era inviável para aquele seu partido inicial. Então você já vai ser compelido a mudar a forma mesmo, e acho que esse é o caminho. E aí de repente você vai encontrar uma nova lógica de configuração global que vai partir por outras formas, e esse é o projeto, é o processo de projetação e arquitetura.
Mas qual que é? Tem vários métodos de começar a lançar esses ambientes e entender como eles vão ficar. Eu vou passar um deles e aí vocês podem tentar começar a trabalhar com ele. A gente pode estudar outro meio, eu ainda nunca precisei, tá? Normalmente a maioria se encontra desse meio. A gente pode estudar um outro meio caso vocês não se adaptem, mas esse é o mais fácil que eu considero. É fazer como fazem os estudiosos de marketing, de propaganda, tipo um brainstorm. A gente tem mania de fazer planejamento achando que tudo é sólido, conciso, quadrado e com um monte de parede. Isso é mania só de arquiteto. As outras áreas não pensam num monte de quadradinhos. Eles gostam de fazer círculos e nuvens. Isso é muito típico deles, tá? E por que eles fazem isso? Porque é uma forma que não está tão definida e tão presa. Quer dizer que se você puxar ela para cá, para um lado e para o outro, você já imaginou que se isso aqui fosse uma caixa cheia de bolinhas, se você balançar assim, a bola vai para qualquer lado e elas andam, um monte de bola de gude aqui dentro? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Só que tem umas bolas de gude maiores, outras menores, né? E elas vão se adequar melhor cada uma no espaço. É essa facilidade de ficar balançando a caixa, jogando a bola de gude onde a gente quer, que eu quero, que eu digo para vocês trabalharem dessa maneira. Quem achar melhor numa nuvem, vai na nuvem. Quem achar melhor no círculo, vai no círculo. Não preciso, nesse primeiro momento, fazer esse raciocínio com escalímetro. Mas estar com o escalímetro na mão seria uma boa também. E saber a escala, porque na hora que você se perder demais, aí não custa trazer ele de novo para você achar o seu caminho. Essa escala era 1 para 100, né? Sim. 1 para 100. Eu vou pegar uma área aqui e vou fazer um raciocínio inicial para vocês tomarem como exemplo e ele serve para todos os demais que a gente vai fazer, né? Vou observar o meu programa de necessidade. O que ele me diz aqui? Salas grandes de jantar e estar 50 metros, na verdade, né? Que está errado. Lavabo de 8, home de 20, home theater, né? Home office 15, hall de acesso 8, garagem 90, varandas 16. Gente, seria interessante a gente eliminar quem é a maior etapa do trabalho para a gente já começar a enxergar o que é possível e o que não é. Então, a dica que eu dou, começar pelas áreas maiores é eliminar a etapa mais rápido, concordo? Então, começa pelos maiores. Quem que é maior aqui, ó? Garagem, 90 metros quadrados. Só para não ficar muito perdido, ó, eu vou ter uma noção que 90 pode ser 9 por 10. Olha o tamanho que isso aqui ocupa. É mais ou menos um quadrado deste tamanho. Ou uma coisa compridona. Se eu já tenho alguma forma na minha casa que já se determina mais ou menos a isso, se quando eu pensei eu já tinha uma preconcepção de que de alguma maneira ela ficava nessa direção, eu vou chutar que o Reginaldo tivesse pensado na garagem dele sendo uma coisa por aqui assim. Me parece que a garagem sendo comprida, isso é a intuição que você vai começar a pensar, isso inclusive das garagens dos arquitetos que vocês vão pesquisar. Esse arquiteto ele preferiu fazer comprido, porque era um carro do lado do outro, e se eu botar um carro atrás do outro, na hora de estacionar um fica na frente. Então talvez ela quadrada não seja bom, 9 por 9, 10 por 9 não é legal. Uma coisa compridona é melhor. Então eu vou intuir que uma coisa quadradona aqui assim, ó, mais ou menos, olha o espaço que ele ocupou, mais ou menos isto. Então, vou pegar isso aqui compridão e vou jogar. Tá aqui lançado para mim. O que é isso? Garagem. Aí, como eu já tenho essa noção de proporção do que é 90 metros quadrados, eu vou só na base da proporção agora, porque senão eu vou ficar um ano com o escalímetro aqui. Eu quero é pensar rápido. Eu não quero pensar agora em medida, não é o momento. Eu quero só conceito. Eu posso agora começar a pensar quem é melhor nos acessos, quem é maior, mais resguardado. Dentre esses espaços que a gente acabou de ver, qual que intuitivamente vocês imaginam que é o melhor para estar mais próximo da área externa, do acesso principal? Varanda? Ó, eu tenho. Varanda é uma. 16 metros quadrados. Varanda normalmente serve para quê? Para fazer um lazer externo, proteger do sol. Proteger do sol. Proteger do sol é para onde? O melhor? Norte? Oeste? Só que eu peguei o meu norte e... Desculpa. Eu peguei o oeste e já usei garagem. Ela já é tipo uma proteção, porque não tem ninguém parado ali, né, ficando. Me parece que seria mais inteligente agora tentar jogar essa varanda para cá. A área dela, gente, é umas 8 vezes menor do que essa área aqui. Então já sei que é uma coisa mais restrita a minha varanda, ó.
varanda. E aí eu preciso encaixar alguém perto do acesso. Uma coisa que... hall de acesso, o próprio nome está dizendo, né? Aí eu vou ter que pensar, eu pensei nesse acesso vindo por essa fachada, ou eu passei entrando pela área de lazer? Tá? Eu não lembro o que a Reginaldo fez, eu vou intuir para a gente não perder tempo tentando interpretar. Vamos supor que ele tenha pensado por aqui assim, quanto hall? Bem pequenininho, a metade da área da varanda, olha como sobrou mais ou menos isso. Se não tivesse sobrado, eu podia até agora dar uma adaptada, recircular de novo para sobrar. Meu hall de acesso está por aqui, ó. Na base da proporção estou me achando, hall de acesso. Agora, eu vou começar a achar os outros. Uma coisa que era interessante estar utilizando e vendo a área externa, por exemplo, sala de estar e jantar, 50 metros. É um pouquinho mais do que a metade da garagem. Então eu posso chegar aqui, ó, estar e jantar. Aí é bom botar o nome só para a gente não se perder depois na hora de pensar nas coisas mais exatas. Os outros, a gente vai ver, home theater, é legal que ele fique logo assim no acesso? Não. Então já tem uma área mais reservada para cá, né? Eu posso escolher jogar ele para cá, jogar ele para cá. Gente, se eu estou num canto apertado que a área não dá, não tem problema, isso por enquanto é só conceito. Eu posso fazer um círculo bem aqui assim, ó. Qual que é a área desse home theater? 20, ó. Pouquinho menos da metade. Então, ó, home theater. Home office pode ficar no cantinho? Agora, cuidado com o cantinho. Cantinho demais aqui, nesse beco que está aqui, eu não usaria. Por quê? Como é que eu boto janela nesse home office? A não ser que você pensou num vazio que você vai criar entre essas áreas, não sei como, um jardim de inverno, um acesso, uma iluminação zenital, uma ventilação zenital, que vai abastecer ele. Se não abastecer, olha lá, varanda está fora, está jogando o meu para dentro, mas concorda que pela varanda eu ventilo qualquer coisa? Talvez por aqui fosse um bom local. Pô, mas eu não sei se ficou bom. Ah, e outra coisa, home office, pouquinho menor que o home theater, ó. Só na base da proporção. E aí, eu meio que já joguei todo mundo. Lavabo. Lavabo é bom mais aqui para dentro, aí vai ter vários raciocínios. Vai ter gente que vai achar que o lavabo é melhor na entrada, né? Vocês têm o direito que vocês fizeram cada um a sua grelha, né? Vocês têm o direito de achar que o lavabo era mais para cá. Tem umas coisas que são assim impossíveis de você não se orientar pelos princípios que a gente estudou nas aulas passadas. Por exemplo, é bom que o lavabo possa ficar próximo da área de jantar, porque antes de jantar, lavar as mãos, mas próximo demais com a porta aberta para ele é ruim, né? Então você pode pensar se o seu lavabo é por aqui, se o seu lavabo é aqui no cantinho entre uma coisa e a outra, ó. Círculo cabe tudo, né? A gente não precisa pensar. Eu posso jogar aqui, ó, uma área assim, ó, e lavabo é bem miudinho em relação aos outros. 8. Já tinha alguém com 8 aqui antes? Tinha, né? Um hall de acesso. Então, uma bolinha mais ou menos também do hall de acesso. 8, né? Para lavar. É. Esse cliente que pediu, né? Ele que descobriu que ele quer um lavabo bom, grande. Sabe por quê, ó? Veja. Obviamente que eu tô... Ele quando chegou para mim, ele não sabia o que era um lavabo luxuoso, mas ele falou lavabo luxuoso, vocês não leram? Sim. Lavabo luxuoso não é aquele lavabinho de 1 metro por 2, né? Não é o tamanho do que tem no meu escritório, que só cabe uma pessoa assim, ó. É um lavabo que de repente tem... Ó, vou falar para vocês coisas. Quando eu falei lavabo luxuoso, o que o pessoal do semestre passado fez? Teve uma menina que ela fez um aquário, que você da sala viu o aquário, dentro do lavabo também viu o aquário. E qual o mistério para a pessoa não ver quem estava dentro do banheiro? Aí eu não vou dizer, isso foi criatividade dela, né? Não quero entregar para vocês agora. Deixa cada um descobrir a sua maneira. Teve outro que fez um jardim, que desse jardim que dava para dentro do lavabo, também dava para ver a sala, mas ninguém via o lavabo. Teve outro que fez um jardim no meio e ele era somente uma ventilação para cima e ele jogou para dentro, mas aí não comunicava com a sala nesse jardim. Nós temos um monte de coisa, tem gente que botou o jardim de lá de fora entrando no lavabo. E aí surgiram N viagens, eu comecei a falar de um monte de coisa, aí o pessoal foi se empolgando, que eu falei que num projeto meu, um cliente pediu para o espelho d'água que estava do lado de fora, com cascata, com não sei o quê, passou por debaixo do piso e foi. A menina achou por bem se apropriar da ideia também, né? Bom, vocês vão aí viajar.
onde é que vocês vão chegar com o tal do lavabo luxuoso, né? Já teve gente que achou que não tinha nada de inventar essas coisas, simplesmente quando falou do lavabo luxuoso, ela pegou e botou uma bancada com 4 metros de comprimento. Aí você pensa, será que é útil? Pode ser que sim. O que você vai fazer com aquela bancada? Você precisa justificar, né? Ela justificou muito bem por que a bancada tinha 4 metros. Você entrar um casal lá dentro. No caso dela não foi essa justificativa não, tá? Mas aí você pensa uma coisa, olha, tem algumas informações que não estão aqui, mas que a gente sabe que precisa ter no projeto. Por exemplo, se você descobrir que alguma dessas áreas, por alguma acomodação, precisou ficar menor, para adaptar a forma, para casar com alguma proteção solar, não tem problema se vai ficar um pouco menor. Se ela ficar um pouco maior, também não tem problema, você só precisa justificar por que ficou maior ou menor. Agora, você viu que sobrou um beco aqui no meio? Que a gente não botou nada, porque a maioria das outras era para lá. Tem coisas que não estão no programa, mas que a gente sabe que tem que ter aqui. Vocês lembram de alguma? Hall de acesso para a área íntima, circulação para a área íntima. Então, de repente, aqui é o legal. Quem tem andar esse beco aqui, de repente, sobrou para a escada. Certo? Vocês entenderam a lógica? Vocês acham que precisa fazer mais algum para vocês pegarem ou já deu para pegar? Então, gente, hoje, quem não estiver mexendo na forma, porque vocês vão ter liberdade de mexer na forma, mexer na planta, quem achar que já parou, eu já estou satisfeito, tá bom, vai começar a brincar disso. Quem não brincou direito de forma que acha que está elaborando, já pode voltar e eu vou orientar. Tá bom? Com a forma ainda. Lembrando que vocês vão mudar muito, não se apeguem tanto à forma de vocês, que é dificílimo começar com a forma e terminar. E outra, na prática, na vida profissional, você é empolgadíssimo, fechou tudo, dividiu, não precisa mudar nada na forma, encaixou a divisão perfeita. Só que o cliente bate o olho e fala, não gostei. E aí, você tem que estar preparado para uma mudança. Não amarre em seu projeto de maneira tal que se 1 centímetro sair do lugar, ele seja impossível de resolver, porque às vezes isso não é possível. E se lembre, nós estamos na primeira etapa que só considera aspectos arquitetônicos. Existem aspectos exatos, alguns de engenharia que a gente vai ter que considerar, vai entrar estrutura nessa casa, e a estrutura talvez mude de novo a sua forma, então estejam preparados para mudar. Na vida real, a média, o mínimo que eu já vi um projeto mudar é 3 vezes, tá? Num escritório de arquitetura que faz as etapas completas de projeto, que não é todo escritório que faz. Tem aqueles escritórios de encomenda, que você chega lá, por telefone pede um projeto, e o arquiteto fala para você, opa, em 1 semana fica pronto. O que você quer? 3 quartos, uma cozinha, 2 banheiros, e aí você entrega lá, nunca mais vê a cara do cliente, ganha dinheiro fácil. Meu sonho um dia é entrar nesse parâmetro. Estou vendo se eu abro um site na internet para fazer isso, que eu acho grana super fácil. Mas a maioria de nós não tem essa realidade. A maioria de nós precisa investigar a vida da pessoa, entender como funciona, conversar com o cliente viaja, tem ideias, o cliente conversa com a mãe avisa, olha, você nunca teve filho, aumenta o quarto que filho precisa de mais espaço. Ele fala com a amiga já contratou arquiteto, olha, o arquiteto sugeriu assim, mas eu na prática percebi que não dá. E ela chega para você depois de tudo pronto e muda tudo. Então, não tenham medo de mudar, porque o projeto só melhora com mudança. E às vezes, coisa que a gente achou que sabia tudo, porque você teve uma aula lá de um monte de aspecto, na hora que o cliente chega, você descobre que não é nada disso, né? E você, por si só, descobre que aqueles aspectos sozinho são só o início da conversa. A conversa está só começando com uma série de coisas complexas que tem aqui dentro. Tá? Então, deu para vocês, a gente pode voltar então para a dinâmica. Então, vou interromper aqui. E fica ele aí já guardado para vocês estudarem depois também.